Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Alexandre Moll. A gente vai tentar responder as questões que vocês formularem para nós. Já temos algumas aqui que já, em outros momentos, já foram respondidas, outras que ainda não. Mas tudo faz parte do nosso aprendizado cotidiano. Então, quem quiser fazer perguntas, é só pedir à pessoa que está do lado, faz a pergunta, formula, não precisa se identificar se não quiser. E se a gente souber responder, né, Alexandre? A gente responde. Se não der certo, a gente estuda mais um pouquinho e responde no outro momento. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é bastante sugestiva, já para iniciarmos. O que o Espiritismo fala sobre orai e vigiai? A doutrina, né, é uma das pérolas que a doutrina espírita é capaz de explicar com maestria. Porque quando Jesus fala isso, ele falava exatamente da fragilidade humana, principalmente nós encarnados, que às vezes não tem uma percepção de uma realidade espiritual e a gente mergulhado na carne, a gente sofre muito mais as influências da matéria do que da espiritualidade. E logo, quando ele falou orai e vigiai o teu pensamento ao longo do caminho, porque às vezes o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E nesse aspecto a gente observa o seguinte: quando a gente lê as obras do André Luiz, principalmente porque se trata do casuísmo da doutrina espírita, os exemplos da doutrina espírita, a gente percebe que o que acontece quando a gente faz uma oração? Uma oração bem feita, ela é capaz de elevar o seu padrão vibratório, e esse padrão vibratório, à semelhança de radiofonia, à semelhança de transmissão de pensamento, o nosso pensamento, ficando cada vez mais vibrátil, ele aprofunda mais a potência, vamos dizer assim. Se você quiser traduzir isso em física, é frequência e comprimento de onda. As ondas, quanto menor a onda, maior é a frequência. Então, atinge-se muito mais longe. Um rádio que está transmitindo agora, lá no outro lado do planeta, se ele for em ondas curtas, por causa da frequência muito alta, nós podemos sintonizar aqueles rádios antigos que a gente tinha, de ondas curtas, aqui e captar tudo que a rádio lá do outro lado do mundo está falando. Por quê? Porque é muito mais potente. Agora, quando a gente não vigia o nosso pensamento, as ondas que a gente emite são ondas longas. Portanto, a frequência é baixa. E a frequência baixa com ondas longas, ela é pastosa, ela é arrastada. Uma rádio, como nós tínhamos antigamente aqui em Divinópolis, o pessoal até falava que falava para o centro da cidade e cochichava para os bairros, porque não conseguia chegar até nos bairros. A nossa vibração, quando é uma vibração negativa, uma vibração do nosso patamar de identidade vibratória para baixo, é uma vibração que a todo instante ela é influenciada por espíritos que estão na mesma faixa mental, que é doença, só pensa em doença, só pensa em reclamação, só pensa em coisas negativas. Por quê? Porque não tem o alcance. Agora, quando você ora, você leva o seu padrão vibratório lá para cima, e aqui em cima, o normal dos espíritos que a gente encontra, que a gente entra em sintonia, é saúde, alegria, otimismo, bem viver. Qualquer coisa para eles está uma delícia. Então, é por isso que quando você faz uma prece e você eleva o seu padrão vibratório lá para cima, na hora que você volta, você vê a diferença. Na hora que você volta para o seu normal, você vê a diferença. Por quê? Porque é fácil de entender como é vibrar numa frequência bem alta e receber as influências dos amigos espirituais de alta classe.
espiritual. E quando a gente não vigia o nosso pensamento e deixa baixar o nosso pensamento até as vibrações mais pastosas, obviamente a gente vai receber a influência desses espíritos, que são muito doentes, são pessoas mais voltadas para pequenas maldades do cotidiano, e aí você sente a diferença. Olha, exemplo. Numa briga, numa discussão, se essa discussão descamba para a invigilância, você vai começar de cara a sentir dor de cabeça, náuseas, vômitos, uma sensação de ruim, muito ruim, uma sensação de desprazer enorme. Quando você está com uma pessoa que é muito evoluída, você sente a vibração positiva e, obviamente, você vai repetir a mesma frase que as pessoas que não conheciam Jesus de Nazaré, ao longe, falavam mal dele, riam, faziam chacota, mas na hora que ia aproximando dele e percebiam a vibração que vinha de Jesus, na mesma hora a pessoa calava, percebia e não tinha outra coisa a dizer a não ser, ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, a pessoa percebe o quanto é bom ficar perto de uma pessoa do bem e quanto é ruim ficar perto de uma pessoa que ainda está vibrando negativamente. Orai e vigiai é Jesus falando para nós, presta atenção no que você está pensando, no que você está vivenciando. Eleva o seu padrão de vibração, porque você vai ficar mais saudável e mais feliz. E vigia, não deixa baixar não, porque adoecimentos de todas as ordens podem acontecer com você. É isso, basicamente. Boa noite a todos. José, boa noite. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Some, né? Afinal, Jesus criou uma nova religião ou não? Ele era judeu. Ele combateu o judaísmo? Me ajuda a esclarecer esses fatos. Bom, eu vou falar com o conhecimento que eu tenho, que não é muito, né, sobre essa questão, sobre a vida de Jesus. Mas assim, Jesus, hora nenhuma ele combateu o judaísmo. Hora nenhuma ele renegou o judaísmo, né? Jesus era judeu de nascimento, então, do ponto de vista da nacionalidade, ele era judeu. Do ponto de vista da religião, ele também era judeu, né? Porque naquela época não havia separação entre Estado e religião, né? Então, o Estado judaico era eminentemente religião judaica, né? Então, por exemplo, os egípcios eram, do ponto de vista da nacionalidade, egípcios e professavam as crenças egípcias. Os romanos da mesma maneira, e os judeus da mesma maneira, né? Hoje nós temos os estados laicos, né? O Brasil, por exemplo, é um estado laico. Somos brasileiros, mas somos espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, ateus, né? Então, uma coisa está diferente da outra. Eu acho até que é melhor assim. Mas naquela época não. Se você era judeu, você professava o judaísmo. Então Jesus, em momento nenhum, ele combateu ou renegou o judaísmo. Muito pelo contrário, né? Tem uma fala dele que é assim, ele foi acusado de ser um blasfemador das leis judaicas. Ele disse o seguinte: eu não vim destruir as leis, mas sim fazer cumpri-las. Ou seja, ele não veio destruir a lei dos antigos profetas, Isaías, Jeremias, a turma toda. Ele veio fazer cumpri-las. Por quê? Porque o judaísmo, ele desvirtuou-se, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista eclesiástico, né? Ele se desvirtuou do seu princípio, do seu fundamento, da sua essência. Isso é comum, infelizmente. Isso aconteceu com o cristianismo, com o catolicismo, e se a gente não bobear, pode acontecer com o espiritismo também. Por quê? Porque o homem coloca na frente da crença a sua própria crença, o poder, né, o ego. Então, quando Jesus disse, vós sois túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro, ele estava se referindo a isso, a estética do judaísmo, né?
aquelas pessoas que andavam com aquelas roupas reluzentes, com toda aquela pompa, com todos aqueles ritos. Aquilo era muito bonito, esteticamente, mas a essência, ela foi deixada de lado. E qual que é a essência do judaísmo? Se não a própria essência do cristianismo. Então Jesus, ele não veio destruir ou combater o judaísmo, ele veio fazer cumpri-la. Ele veio dizer, peraí, não é assim. O sábado não nasceu para o homem, mas o homem que nasceu para o sábado. Ou é o contrário? É o contrário. Ou seja, você não pode curar no dia de sábado. Poxa, mas eu não posso fazer o bem no dia de sábado? O sábado nasceu para o homem. Então, nasceu para fazer o bem. Então, ele veio destruir alguns dogmas, que aí sim, ele entrou em conflito com aquilo que estava estabelecido politicamente, vamos falar assim, né? Então, Jesus, hora nenhuma, renegou o judaísmo, muito pelo contrário, inclusive está lá em Mateus 4,16. E então ele saiu para ensinar nas sinagogas. O que ele ensinava nas sinagogas? Não era o cristianismo. O cristianismo não existia ainda, existiu a partir dele. Ele saiu para ensinar nas sinagogas o judaísmo. Então, a essência do judaísmo é a mesma essência do cristianismo. O que Jesus veio, na verdade, foi recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele veio tirar o véu, né? E a partir daí, depois da sua ida, os homens, então, seguindo aquilo que ele ensinou, criaram o cristianismo e depois as igrejas. Por isso que a nossa cultura é chamada de cultura judaico-cristã, porque a base é o judaísmo. Então, o cristianismo surge na base do judaísmo, não destruindo a lei dos antigos profetas, mas fazendo que elas se cumpram. Mas, infelizmente, passaram-se os séculos, os milênios, e o que aconteceu? O homem, mais uma vez, do ponto de vista estético, do ponto de vista do egoísmo, do ponto de vista do ego, ele desconfigurou o cristianismo, mais uma vez. Aí surge a proposta do espiritismo, por isso que nós ousamos dizer que o espiritismo é o evangelho redivivo. Nós ousamos dizer que nós vamos tirar a máscara do evangelho, a máscara do que fizeram de novo com o cristianismo. Nós somos meio arrogantes nesse ponto aí, mas é o que a gente tenta fazer, né, Zé? Então é isso. O que o Espiritismo pode nos esclarecer sobre benzição? Eu adoro essa palavra, benção, ou o contrário, maldição, né? Se a gente decodificar a palavra, a gente vai ver, benção é bendição, boas palavras. Maldição é maldicção, é dizer más palavras. Obviamente, todo mundo que vai dizer boas palavras para você é uma maravilha. Palavras que transmitem alento, transmitem saúde, né, felicidade, bênção. Aliás, quando a gente era criança, eu principalmente sou de uma época em que a gente chegava perto dos pais, dos mais velhos, e a primeira coisa que a gente fazia, a bênção, a sua bênção. E aí o que o pai respondia, a mãe respondia, o tio, a avó, seja lá o que for. Que Deus te abençoe, ou seja, que Deus tenha boas palavras para você, que Deus tenha boas coisas para você. É isso que significa bênção. Benzição nada mais é do que a tradução das boas palavras em atos, né, de desejar coisas boas para quem está recebendo a bênção. Eu não gosto da maldição. Maldição já é outra coisa. É desejar ao outro más palavras, coisas ruins. E aí isso é muito fácil, porque as palavras têm peso, as palavras têm significados que, a partir do momento em que você introjeta o significado dessas palavras, elas podem alterar significativamente todo o comportamento que você tem, tanto biopsiquicamente falando, como emocionalmente falando. Se eu começo a falar para vocês aqui agora só palavras ruins, né, más palavras, né, maldizer a vida,
qualquer coisa nesse sentido, o que vai ficar gravado na cabeça de vocês é aquilo que traz à sua mente toda vez que você escuta essas más palavras. Mas quando você, por exemplo, traduz boas palavras, o que vai trazer no seu psiquismo também são os significados e as boas lembranças dessas boas palavras. Aliás, tem muita gente que quando fala, por exemplo, que Jesus, na hora que fala, por exemplo, ó raça de víboras, até quando eu terei que tolerar a vocês? A pessoa, quando às vezes a interpretação da pessoa fala, ela fala como se fosse uma maldição. Ó raça de víboras, até quando eu terei que aturá-los? Mas eu duvido que Jesus tenha falado dessa forma. Eu acho que Jesus falou em forma de bênção. Ó raça de víboras, até quando eu vou ter que dizer para vocês que não é assim que o trem funciona? O negócio funciona mais brandamente. Então, cada um de nós tem a índole e coloca para fora boas palavras ou más palavras. E eu gosto de lembrar da minha mãe, que era uma benzedeira de mão cheia. E eu sempre aproveitei das boas palavras que ela dizia a meu respeito para mim. Então, bênçãos e maldições. Escolham o que vocês preferem e só, sejam felizes. Beleza? O José falando aqui, eu estava pensando sobre a questão da pergunta anterior, sobre a postura de Jesus com relação à questão do judaísmo, né? Quando ele chega lá naquele templo e vê as pessoas vendendo galinhas, vendendo roupas e calçados e comida, né? Ele chega e, diz no Evangelho que ele chutou tudo e botou todo mundo para correr, né? Se é que ele fez isso. Mas, eu também duvido. Mas, enfim, fica claro a revolta dele com aquilo que o judaísmo tinha se tornado, né? A casa do meu pai, o templo do meu pai, transformado em mercado, né? E isso se repetiu, né, ao longo do tempo. Pois bem, como posso desenvolver a minha mediunidade? Bom, primeiro, como o José falou, as palavras, elas têm uma construção, né? Ela tem uma construção etimológica que às vezes é bom a gente pensar sobre elas. Desenvolver, o prefixo des é sair, né? Desencarnar, sair da carne. Descartar, tirar, né? Desenvolver é sair do envolvimento. Então, se a gente levar pela letra, não há como desenvolver a mediunidade, porque você, se for médium, você já está envolvido dentro dela, né? Então, desenvolver é sair de fora para observar o que está acontecendo. Uma pessoa desenvolvida é aquela que tem a capacidade de enxergar um determinado acontecimento sem envolvimento, com clareza, com racionalidade. Por exemplo, uma batida de trânsito, né? Aqui na esquina, aconteceu uma batida de trânsito. Aí o carro que ia descendo, que ia atravessando, bateram, pararam, começaram a discutir. Não, a preferência é minha, o sinal estava aberto. Não, o outro não, o sinal não estava aberto, já tinha fechado. Os dois vão ficar discutindo e muito provavelmente não vão chegar num acordo. Mas se tem uma terceira pessoa que está vendo e viu o que aconteceu, ele está fora do envolvimento, ele é capaz de dizer a verdade. Não, você está errado porque o sinal estava vermelho e você atravessou o sinal. E eu vi, porque estava fora do envolvimento. Então, desenvolver a mediunidade é difícil porque você vai ter que abandoná-la, você vai ter que sair de dentro dela. Então, eu prefiro dizer educar a mediunidade. Educar a mediunidade, nada melhor do que estudá-la. E se tem uma filosofia, uma doutrina que é boa nisso, é a doutrina espírita. Ela foi capaz, o primeiro livro dos médiuns, né, o título original deles me lembra Estudo Psicológico da Mediunidade, não é uma coisa assim? Tem um complemento embaixo, né? Então, o Allan Kardec, ele foi o primeiro que observou a mediunidade sob uma ótica científica, uma ótica racional, uma ótica experimental.
São 600 e tantas páginas que ele trata de diversos tipos de mediunidade. Como é que ele trata? Observando. Então ele disse, olha, existe médium de psicofonia, mas existe também o médium falante. Peraí, mas não é a mesma coisa? Não. O psicofônico é aquele que recebe a mensagem do espírito, faz uma filtragem e coloca. O falante, ele empresta o seu aparelho vocal para repetir o que o espírito quer dizer. Psicográfico e escrevente, é o mesmo raciocínio. O psicográfico, né? O Chico, eu acho que ele era escrevente, né? Porque ele escrevia sem filtro, né? Ele era tudo. Então tem o médium mecânico, tem o vidente, tem o clarividente, que é diferente. Então o Allan Kardec teve a capacidade de observar a mediunidade na relação dele lá na Sociedade Espírita de Paris, que ele conheceu vários médiuns, né? Que através deles é que surgiu a obra espírita. E aí, quando entrou nessa temática da mediunidade, que era muito confusa, e ainda é muito confusa para muita gente, né? Se confundia com loucura, se confundia com charlatanismo, e realmente tem os charlatães, e realmente tem alguns que são doentes mentais, que muitas vezes se confunde. Então, é uma temática muito complexa. Então, o livro dos médiuns traz uma observação racional, científica para a temática da mediunidade. Aí depois vem as obras do Chico Xavier e outras obras de outros autores também, Mecanismo da Mediunidade e outras, que vão abrir mais o horizonte de entendimento da questão da mediunidade. Então eu sugiro para você, uma vez você sendo médium ostensivo, né? Porque médium todos somos, né? Diz o Allan Kardec, o Chico, né? Livro Consolador, Allan Kardec. Somos todos mais ou menos médiuns. Por quê? Mediunidade é aquele que faz a intermediação entre uma coisa e outra coisa, na questão nossa, entre o plano físico e o plano espiritual. Então, todos somos médiuns. Eu, por exemplo, não sou um médium ostensivo, mas eu tenho absoluta convicção que quando eu estou aqui falando, ou quando estou ali no púlpito, eu estou sob a influência de um espírito. Né? Muitas vezes as palavras fogem e elas aparecem, muitas vezes o raciocínio foge e ele intuitivamente aparece. Né? Agora, aquele médium, né, ostensivo, psicofônico, psicográfico, de efeitos físicos, esses são mais complexos. Então, a melhor maneira de desenvolver, como você colocou aqui, é estudar. Estudar, 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 e uma vez que o trabalhador está pronto, o trabalho naturalmente vai aparecer. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu consegui entender, por exemplo, o desenvolvimento como sendo tirar o invólucro do que estava oculto, porque a pessoa ainda não sabia, às vezes, como lidar com a mediunidade. Esse desenvolvimento ele já estava pronto, já estava ali, mas só que estava com um invólucro, com um embrulho que não deixava a pessoa perceber a sua mediunidade. Então, no trabalho da educação mediúnica, você permite que a pessoa exteriorize todos os seus sentimentos, todas as suas percepções, e ao longo do período de educação vai se colocando limites e normas do processo mediúnico para que a pessoa tenha o maior proveito possível na prática mediúnica. Eu estou lembrando aqui, Zé, como você está falando, durante um período eu participei de reunião mediúnica, muito mais como estudante. Eu estava estudando muito os livros de mediunidade e pedi o Sérgio Bebiano para participar das reuniões a título de observação. E tinha uma senhora lá, que ela era iniciante, e toda vez que o espírito dava passividade, ela ficava nervosa e batia, muitas vezes ela tinha até que segurá-la, porque ela era uma médium de efeitos físicos e de efeitos mediúnicos muito fortes. E aí, com o passar do tempo, ela foi se educando na prática. Isso. Aí o espírito, quando chegava nela, já chegava mais tranquilo, mais manso. Mas que tipo de espírito que chegava nela? Eram espíritos mais dementados, mais sofredores, aonde a frequência energética, como o Zé colocou, era muito densa, muito pesada.
Então precisava de um correspondente mediúnico para assimilar aquela energia. Então dava aquele impacto. Né? Quando vinha nela, a gente até assustava. Eu, quando vi a primeira vez, eu estava do lado dela, ela quis pular em cima de mim e ia me segurar. Na outra reunião, eu sentei do outro lado da mesa. Vai que dá problema, né? Mas mais seguro. Então, já que estamos falando disso, fale sobre a fala de Jesus. Dai outra face. Dai outra face é um perdão lógico, um perdão racional. Um perdão lúcido. Porque quando Jesus fala, dai a outra face, se alguém lhe bate numa face, você oferece a outra, ele estava querendo dizer o seguinte, em outra oportunidade, não resistais ao mal. Porque quanto mais você resiste ao mal, a alguma coisa que é desarmônica, maior essa desarmonia vai, mais ela vai crescer. Mais ela ganha importância na sua vida. Então, se você tem capacidade de oferecer a outra face, significa exatamente uma pessoa lúcida, que é capaz de lidar com seus problemas de forma perene, uma pessoa bem psicoterapeutizada, né? Nesse aspecto, é fácil ela vivenciar esse dar a outra face. E no fundo, não há coisa mais constrangedora do que você agredir alguém e essa pessoa lhe oferecer outra face simbolicamente. Ela não esboça nenhum tipo de reação. A primeira coisa que você sente é uma raiva muito maior porque a pessoa não entrou no seu jogo. Porque o que você mais gostaria é que ela te respondesse para justificar a sua tentativa de agredi-la. Mas quando a pessoa fica impávida, sem problema, nossa, é constrangedor. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu fazia uma arte, naquela época chamava arte, gente. Hoje é delinquência. Na minha época, quando a gente fazia uma arte, eu ficava triste, era quando meu pai não me batia, não dava uma palmada, porque quando ele dava a palmada, já estava resolvido o problema. Mas quando ele não batia, ele olhava para mim com aquele olhar de tristeza, eu olhava para ele e falava, não, essa doeu, porque era o tal do ofereça outra face, aí ficava pior, porque aí quem passa a se autoagredir somos nós mesmos, e nós somos extremamente carrascos quando a gente precisa de fazer um negócio desse. Então, Jesus tinha essa lúcida psicologia, não resista ao mal, não resista, porque ao oferecer a outra face, você simplesmente diz à pessoa que você não vai entrar no jogo dela, e aí você eleva o seu padrão vibratório. Quer se livrar do inimigo? A pergunta anterior, orai e vigiai. Tem gente que às vezes chega na doutrina espírita, chega aqui no centro espírita e fala, como é que eu me livro de um espírito que está atazanando a minha vida? Eu falo assim, ame-o. É a única maneira. Esse ame-o é oferecer a outra face. Porque quanto mais você resiste a ele, mais ele está na sua sintonia. Só tem um jeito de você se livrar dele. Levanta o seu padrão vibratório, através do amor. Quando você levanta o padrão vibratório, ele vai ficar aqui embaixo, porque ele não te alcança. Só resta ele duas opções. Ou ficar aqui embaixo e já não mais te atinge para te fazer mal, para te agredir mais, ou ele tem que subir junto com você. Mas para ele subir, ele só pode subir através do amor, através dos bons pensamentos. E na hora que ele sobe com os bons pensamentos, sentindo coisas boas, na hora que ele chegar aqui em cima, que ele te alcançar, ele é seu amigo, gente boa, brother. Aí, no livro Sexo e Destino, tem isso explícito, colocado lá por André Luiz, um espírito que era obsessor daqueles extremamente carrascos. O indivíduo aprende a lidar com isso, sobe seu padrão vibratório, ele teve que aprender a subir o padrão vibratório. Aí se transforma no grande protetor daquele que era a sua vítima na obsessão. É só aprender.
As palavras de Jesus têm significados extraordinários para o nosso bem viver, mas a gente só entende, só vai compreender quais os efeitos disso quando a gente aprende a colocá-los na prática. Orai e vigiai, ofereça outra face, não é coisa de frouxo, como dizia Nietzsche, é coisa de gente extremamente competente na força que tem de ser um ser humano que se domina a situação e segue em frente. É assim que a gente funciona. Muito bem. Sou católico, mas estou frequentando essa casa e estou gostando muito. Minha família tem o hábito de fazer o terço uma vez por mês. Isso atrapalha? Isso é ruim? Absolutamente, claro que não, né? Melhor rezar o terço do que não rezar, né? É importante nós falarmos o seguinte: o Espiritismo, ele é, acima de tudo, uma filosofia, né? Uma doutrina com uma proposta filosófica libertadora através dos seus postulados, dos seus conhecimentos. Então, o Espiritismo não tem audácia de transformar a sociedade toda em espíritas, nem é o objetivo, né? Aliás, tem uma fala do Leon Denis interessante, quando foi perguntado se o Espiritismo seria a religião do futuro, ele disse o seguinte: provavelmente não, mas seria o futuro das religiões. Então, a ideia do Espiritismo é uma ideia pedagógica, é você trazer os postulados espíritas, que são nobres, para a sociedade. E que esses postulados, uma vez assimilados, né, com racionalidade, eles possam ajudar as pessoas a tornarem-se pessoas melhores. Não precisa de abrir mão das suas crenças. Não precisa de deixar de frequentar a igreja católica, os seus ritos, de rezar o terço, absolutamente, né? O preconceito pode ter de lá para cá, mas jamais terá daqui para lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, ela é católica, de ir na missa, comungar, tal, e ela adora, tá. Mas ela é mais espírita do que eu. Ela vê as palestras de Divaldo Franco, lê os livros, às vezes ela me chama a atenção: mas peraí, você não é espírita? Por que você está falando dessa maneira? Você esqueceu disso, daquilo outro? Então, quer dizer, ela está no meio dela, que é o meio que ela gosta, né, da crença que ela gosta, vivendo o entendimento espírita, assimilando dentro, porque basicamente a diferença dos postulados espíritas para o catolicismo, a única diferença basicamente é a reencarnação, né? O resto, amar o próximo como a ti mesmo, né? O conhecimento de ti mesmo, tudo mais ou menos igual. A única diferença é a reencarnação, e não é por causa disso que nós vamos brigar, né? Então, o Espiritismo não exige que você deixe de ser católico, protestante, ateu, seja que lá for. O importante é que, assimilando os conceitos, eles possam de alguma maneira fazer você uma pessoa melhor. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus, que Jesus veio trazer para nós, explicado pelos Espíritos. A espiritualidade, e basicamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele foi escrito, né, a doutrina espírita, quando foi codificada, ainda não existia espíritas no mundo espiritual. Basicamente, os maiores expoentes que ajudaram a fazer a interpretação, as comunicações das maneiras de pensar, das explicações dos ensinos de Jesus, foram feitos por basicamente os católicos. Eram expoentes católicos: São Luís, Santo Agostinho, São Vicente, Cura d'Ars, né? Todos eles são de origem católica. Então, obviamente, quando eles chegaram no mundo espiritual, eles não tinham condições de negar que a espiritualidade existe, que os espíritos, o mundo espiritual existe. Então, obviamente, quando eles entendem o Evangelho de Jesus, a capacidade de explicação que eles têm é muito mais ampla. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é
o Evangelho de Jesus, as passagens do Evangelho, os ensinos do Evangelho, as parábolas do Evangelho, explicadas pela lucidez dos amigos espirituais, explicando os pontos. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria dizer com isso? Né? Nesse aspecto, você interpreta direitinho o que significa o Evangelho com uma profundidade extraordinária. Porque aí você vê realmente o que é que Jesus veio fazer aqui. Única e exclusivamente trazer para nós o ensino do mundo espiritual, que ele chamava de reino de Deus. Esse reino de Deus precisava ser vivido aqui, nesse momento, enquanto a gente está encarnado. Porque a gente esperar desencarnar para viver o mundo espiritual lá no mundo espiritual é mole. Eu quero ver, e Jesus dizia isso com propriedade, viver o Evangelho aqui. E a única experimentação que ele teve, a única tarefa que ele teve foi vivenciar todos os ensinos que nos esclarecem acerca do mundo espiritual enquanto a gente está encarnado. Aproveita o momento, enquanto você estiver com o seu irmão, é que você vai aprender a lidar, a vivenciar todos os ensinos que eu estou trazendo para vocês. Aqui é o mundo espiritual. A única diferença é nós estamos encarnados. Viver o mundo espiritual fora do corpo, olha, não tem outra chance a não ser olhar para o lado e falar, somos espíritos. Mas quando a gente está encarnado, por causa desse apagamento temporário, dessa nuvem que não nos permite ver com clareza toda a nossa história espiritual, a gente fica muito mais apegado às coisas físicas, às coisas materiais, e aí a gente se esquece que é um espírito vivendo temporariamente uma experiência encarnada. É nesse momento que a gente tem que tomar esse chá de lucidez. Eu sou um espírito, tenho um corpo, e não sou um corpo e tenho um espírito. Não, sou um espírito temporariamente numa experiência corpórea. Essa que é a grande virada de chave. Enquanto a gente não faz essa virada de chave, a gente vai continuar vivendo como se fosse uma coisa que a gente não tem noção do que é espírito, do que é vida material, e fica no meio tempo e sofrendo. Por quê? Porque não sabe o que é morrer, portanto não sabe o que é viver. Isso vai complicando a nossa vida. Assim, Jesus já deixou para nós claro, falou, meu filho, viva a sua espiritualidade, porque é a sua espiritualidade que vai continuar sem perdas no mundo espiritual. Se você vive só a materialidade, obviamente você vai sofrer na hora da separação, porque você vai se sentir como se estivesse perdendo alguma coisa. E a gente não perde nada, só ganha, mudando o foco para a espiritualidade. Eu adoro o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi com ele que eu aprendi muita coisa. É verdade. O que é o mundo espiritual? Onde ele fica? Nós vamos falar isso na palestra agora há pouco, mas pegando o gancho de José aqui, né? Tem uma fala de Jesus que é a seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. É o que você falou, né? Aí coube, né, aos espíritos e ao espiritismo, por exemplo, fazer uma leitura dessa passagem mais ampla, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então você pode entender aí a morada consciencial, né, Zé, que é a morada mais importante, na verdade, a morada física, que é essa que nós estamos aqui, e a morada espiritual, né, que são os chamados mundos espirituais. Na verdade, as planetárias, exatamente, né, as regiões inferiores, superiores, porque então, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Os mundos espirituais, se você pegar a tradição católica, você vai lá ver céu e inferno. Depois eles criaram o purgatório, né, porque pensaram assim, olha, não sou muito bom para ir para o céu.
também não são ruins para ir para o inferno, então nós temos que criar uma outra alternativa. Aí criaram o purgatório. Mas o que é isso, senão moradas na casa do meu pai, né? O Espiritismo amplia descortina esse mundo espiritual, principalmente com as obras do André Luiz, da coleção A Vida do Mundo Maior. Por quê? O Allan Kardec, ele não entrou em minúcias do mundo espirituais, inclusive ele chamava de erraticidade. Mas por quê? Imagina vocês, 1857, ele chega com a doutrina espírita, trazendo inúmeras novidades, falando da reencarnação, falando do corpo espiritual, e não entrou muito em detalhes do mundo espiritual. Então, coube aos espíritos que vieram posteriormente, né? No caso, Chico Xavier, através das obras do André Luiz, principalmente, e outros autores também, descortinar para nós o mundo espiritual. Então, lendo as obras do André Luiz, a gente aprende coisas que nós não imaginávamos. Inclusive, nós vamos trabalhar essa noite. Então, os mundos espirituais, além desses que nós falamos aqui, outros planetas, o mundo consciencial, o mundo físico, os mundos espirituais, eles estão na dimensão extrafísica, né, da Terra, de uma humanidade da Terra, né, porque não faz sentido habitantes do mundo espiritual que não sejam da Terra, da raça humana, né? Segundo Emmanuel, a população do mundo espiritual é 3 vezes maior do que a população do mundo físico. Então você tem 8 de cá, 3 vezes 8, 24, né, Zé? Então você tem aproximadamente 24 bilhões de espíritos no mundo espiritual. E aonde que eles estão? Vagando no mundo espiritual? Claro que não, eles estão em algum lugar. E esses lugares são aquilo que nós chamamos de cidades espirituais. E aonde estão essas cidades? Elas estão presas ao mesmo campo gravitacional do planeta, fazendo os mesmos movimentos geofísicos do planeta. Tem dia, tem noite, né? André Luiz fala, amanheceu no nosso lar, anoiteceu em nosso lar, porque as cidades elas giram de acordo com as mesmas rotações que o planeta gira, né? Tem as comunidades, tem as cidades, as línguas que nós nos comunicamos. Então, tudo isso está muito bem detalhado nas obras do André Luiz, e é isso que nós vamos trabalhar essa noite, inclusive, com vocês.